Qualquer um de nós já agiu de forma hostil em algum momento da vida. Às vezes, a gente está com um problema e acaba descontando em alguém que não tem nada a ver com ele, né? Mas as pessoas que acabam colocando seus problemas na frente de tudo costumam resmungar sem parar, né? Algumas dessas pessoas que eu vou chamar aqui de agressivos crônicos acabam descontando nos outros a sua raiva, a sua inveja e os seus ressentimentos. O pior é que esse tipo de pessoa só consegue andar para frente jogando pedra nos outros. Agora tem uma coisa, imagine um chefe com essas características, né? Esse é o nosso assunto de hoje. Chefes que costumam agir de forma agressiva, eles só conseguem superar seus sentimentos de inferioridade e de ansiedade intimidando, diminuindo e tratando mal os seus subordinados. É só assim que eles se autovalorizam, né? E pode ter certeza de uma coisa, se você aí tem um chefe assim, ele em algum momento vai te atacar sem piedade, pode ter certeza. Mas o que você deve fazer quando encontra um troglodita desses pela frente? Você vai partir para o ataque? Vai ficar remoendo as agressões? Não faz isso. O mais importante é você encontrar a melhor maneira de lidar com ele. Um chefe pode ter o direito de dar uma bronca se você pisar na bola, porque uma das funções de um superior é justamente apontar e corrigir os erros dos subordinados. Mas só que ele não tem o direito de, por exemplo, te chamar de ignorante, e muito menos fazer isso na frente dos outros. Como é impossível você argumentar alguma coisa com uma pessoa furiosa, a primeira coisa que você tem que fazer é esperar ele se acalmar e tentar pelo menos chegar a um acordo com ele, né? Então, em vez de falar muito, fica ouvindo o que ele tem a dizer para poder planejar a sua estratégia e atingir o seu objetivo, que deve ser prosperar no seu emprego. É assim que a gente deve lidar com um chefe hostil. Eu já convivi com vários tipos de chefes e alguns bastante agressivos. Você tem aquele com perfil ditador, né? O tipo tirano. Você tem o sádico, tem aquele que parece uma bomba atômica. O chefe ditador é aquele que acha que nunca está recebendo o respeito que deveria, né? Ele acha que quando não era chefe, todo mundo queria derrubá-lo. Só que agora ele acha que pelo fato de ter poder e autoridade, vai mostrar para todo mundo quem é o dono do pedaço. E todo mundo tem que fazer o que ele manda. Com um chefe assim, você precisa parecer forte e imperturbável, né? Se você demonstrar fraqueza ou alguma perturbação com o que ele fala, ele vai partir para cima de você sem piedade. Deixa ele se enfurecer, deixa ele soltar a franga e dar os seus pitis, né? O que você não pode fazer é ameaçar de nenhuma forma a imagem majestosa dele, né? Se você disser que ele está errado, ele vai querer se vingar de você. O sinal que você tem que dar é que tem interesse em conversar com ele. No fundo, é ele que está precisando de aprovação, pode ter certeza. E uma conversa sem estresse vai ajudar bastante, né? Porque até um ditador precisa de amigos ou aliados. É assim que funciona a cabeça dele. Já os chefes tiranos são cruéis, né? Porque eles adoram ameaçar a carreira dos subordinados. Enquanto aqueles chefes ditadores eles só querem governar, os chefes tiranos acham que podem exercer o controle sobre todas as pessoas, né? E eles usam, isso é muito comum, o ódio e o medo como armas.
No geral, esse tipo passa uma autoconfiança bem grande porque eles gostam de intimidar os mais fracos, né? Se você vacilar com ele agindo com medo ou com raiva, vai acabar provando que é inferior a ele e que merece ser depreciado. Se você não tomar coragem e não enfrentar esse tipo de chefe, eu garanto que você vai se dar muito mal. Com chefes tiranos, a melhor defesa é o ataque. A sua estratégia deve ser deixar ele falar, como no outro caso. E deixa ele extravasar, né, a raiva dele. Isso aí, você não pode tentar deter esse impulso dele hora nenhuma. Você precisa tentar conversar para descobrir o que está acontecendo com ele. Uma coisa que você não pode esquecer é que para ter sucesso, né, é preciso demonstrar respeito pela autoridade dele. Você vai lidar com o problema, mas sem fazer críticas às ideias ou às ações desse tipo de chefe, né? Uma outra dica é não fazer reclamações em grupo, porque se esse chefe se sentir ameaçado, vai ficar pior. Já os chefes sádicos, né, têm o maior prazer em causar dificuldades para os subordinados. A alegria dele é pegar algum erro seu para deixar você totalmente sem graça, né? E se a bronca que ele der for na frente dos outros, ele vai se achar o máximo. Com esse tipo de chefe aí, o melhor caminho é fazer com que ele tente enxergar você como uma pessoa e não como um saco de pancadas, né? Com muita calma, você vai ter que dizer que deseja ser tratado com respeito. Se mesmo assim você não conseguir, você pode procurar o RH da empresa, isso se existirem mecanismos para você fazer reclamações de um superior. Aí você se posiciona, não é problema. Agora, se não existir essa possibilidade, é bom pensar aí em solicitar uma transferência para outro setor. Finalmente, nós vamos falar do chefe tipo bomba, né? Que é aquele que explode nas horas que ninguém imagina. E esse é imprevisível, né? Porque ele fica fora de si durante os seus ataques, né? O sujeito impressiona muito. Na realidade, ele é um adulto com ataque de raiva infantil, né? A explosão de raiva de pessoas assim é a defesa que eles têm contra o medo e a própria frustração. Agora, você observa o seguinte, esses chefes não toleram opiniões contrárias às deles, né? Eles não conseguem discutir um problema sem se transformar em uma bomba. Mas como é que a gente pode desativar essa bomba, né? Se ele começar a dar um ataque, sai da sala e diz que vai voltar depois. É a melhor estratégia. Mais uma vez eu vou insistir, tenha paciência. E quando você voltar, não mencione nada sobre a explosão dele, viu? Porque quando ele se acalmar, você deve retomar o assunto e com muito cuidado, né? É importante você dizer que está do lado dele e que não está questionando a autoridade dele. Você só quer oferecer uma sugestão. Com essas dicas, você pode tentar aí a convivência com um chefe agressivo. Mas, se nada disso funcionar, acho melhor você mudar de setor ou de emprego, viu? Até o nosso próximo podcast.